Vamos mergulhar de cabeça em um dos casos arquivados mais antigos e, sinceramente, mais estranhos da história da filosofia: o problema do ser em Aristóteles. Para guiar a gente nessa investigação, vamos usar a análise do especialista Pierre Albenck e tentar desvendar um mistério de mais de 2000 anos. E tudo começa com uma pergunta que, olha, parece até simples demais, quase infantil, mas por trás dela existe uma complexidade gigantesca. O que, afinal de contas, significa ser? O Albenck já nos dá uma pista fundamental logo de cara. Ele diz que essa não é uma pergunta natural. Ninguém acorda de manhã e pensa: o que é ser? É um mistério que nasce de uma inquietação puramente filosófica, algo que o senso comum nem se dá o trabalho de questionar. E é aqui que a história começa a parecer um filme de suspense. A nossa principal evidência, o texto que a gente conhece como a Metafísica de Aristóteles, não era para ser um livro. Na verdade, era mais uma coleção de anotações de aula, um material de apoio que só sobreviveu ao tempo por uma série de acasos inacreditáveis. Pensa só na jornada desses manuscritos. É uma verdadeira saga. Eles foram escondidos num porão para fugir de reis que eram basicamente acumuladores de livros. Séculos depois, foram vendidos a peso de ouro, capturados como tesouro de guerra e finalmente editados quase 300 anos depois da morte do próprio Aristóteles. A sobrevivência desses textos foi um resgate, literalmente, da umidade e dos vermes. Muito bem, com esse livro acidental em mãos, a gente chega no coração do problema. A pista principal, a palavra ser, não é o que parece. Aristóteles logo percebeu que ela não aponta para uma coisa só, mas para uma rede de significados totalmente diferentes. O nome técnico para isso é homonímia. Para Aristóteles, o ser é poliakos legetai, ou seja, dito de muitas maneiras. E é essa ambiguidade que transforma a ideia de criar uma ciência do ser em um desafio gigantesco. Afinal, como é que se estuda cientificamente uma coisa que nem sequer tem um significado fixo? Olha só este exemplo, que deixa tudo bem claro. Quando se diz isto é um homem, o verbo é está apontando para a própria existência da coisa, para a substância. Agora, quando se diz o homem é bom, esse mesmo verbo é aponta para uma característica, uma qualidade. É a mesma palavra fazendo dois trabalhos completamente diferentes. Diante desse quebra-cabeça, Aristóteles basicamente segue duas linhas de investigação diferentes. A gente pode pensar nelas como os dois suspeitos principais na busca pelo fundamento de todo o conhecimento. A grande questão que o perseguia era: se vamos criar uma filosofia primeira, a mãe de todas as ciências, o que exatamente ela deveria estudar? Qual é a realidade mais fundamental que existe? E aí surgem os dois caminhos. De um lado, a ontologia, uma ciência que estuda o que tudo que existe tem em comum, só pelo fato de existir. Do outro lado, a teologia, uma ciência que estuda o ser supremo, a causa de tudo o resto. O problema é que a metafísica parece tentar ser as duas coisas ao mesmo tempo, o que cria uma tensão que nunca se resolve. E é exatamente aqui que, segundo Albenck, a investigação de Aristóteles chega a um impasse. O caso esfria. Não por falta de pistas, mas porque talvez ele seja, por natureza, um quebra-cabeça sem solução. Albenck usa uma palavra-chave aqui, aporética. Uma aporia é um beco sem saída, um enigma sem uma solução clara. A ideia é que a metafísica não seria um livro de respostas, mas sim um mapa de perguntas e contradições que não podem ser resolvidas. E essa ideia, olha, ela vira o jogo, completamente. O tal fracasso de Aristóteles em dar uma resposta final talvez não seja um fracasso. Talvez a ciência do ser seja a própria jornada, o ato de explorar a profundidade do problema, e não necessariamente resolvê-lo. Então, para resumir o veredito do Albenck, a coisa funciona assim. O ponto de partida é a ambiguidade da palavra ser. Isso leva a um conflito sobre qual deveria ser o foco da filosofia. E o resultado de tudo isso é um projeto que, na sua essência, está destinado a ficar inacabado. Tá bom, mas por que a gente deveria se importar com um caso filosófico de 2000 anos que nem sequer foi resolvido? Porque o impacto dessa busca inacabada simplesmente moldou o pensamento ocidental de um jeito que a gente sente até hoje. É que essa briga do Aristóteles com a palavra ser, mesmo sem um vencedor, acabou criando as ferramentas, as categorias e as distinções que serviram de base para a lógica, para a ciência e para a teologia por séculos e séculos. E o mais incrível é que o próprio Aristóteles parecia saber que estava mexendo num vespeiro. Ele mesmo descreveu essa questão como o eterno embaraço da filosofia. Uma pergunta que nos persegue desde sempre e que, pelo visto, nunca vai nos deixar em paz. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além da filosofia antiga.
Se uma palavra tão básica como ser é um verdadeiro labirinto de significados, como é que a gente consegue se comunicar e se entender? Talvez a busca de Aristóteles, no fundo, seja a busca para entender como o próprio diálogo é possível.